Opa, a gente está quase acabando a nossa jornada do Think. E agora eu queria bater um papo com você sobre um tema que é menos técnico, mas que tem um impacto muito grande no dia a dia de um negócio e também num ecossistema de marketing, tá? Que é a consistência e a persistência, esses dois fatores, tá? A gente já viu um monte de coisa até aqui e a minha expectativa nem é que você faça tudo isso nesse momento de uma vez, tá? Mas como desde o começo eu coloquei, esse era um curso para que você possa, né, ter os conhecimentos, para que você pudesse ter conhecimentos para depois você agir com autonomia. Então, isso tudo que a gente falou até agora precisava ser dito, tá? O ponto é que o marketing não é uma formulinha simples, né? Ele tem muitas nuances, mas acho que se você parar para refletir sobre tudo que a gente tratou, você vai ter um embasamento e segurança para você agir, tá? No próximo módulo a gente vai entrar mais nesse assunto, né, de agir com autonomia, mas eu precisava abrir esse tema aqui dessa forma para falar sobre esses dois pontos chaves que são fundamentais para que você consiga ter resultado, né? Então primeiro vamos falar sobre a consistência, tá? Eu sei que parece muito óbvio às vezes, mas a história que é vendida por aí de marketing tende a parecer que tudo acontece muito rápido, né? E aí a gente soma a isso com a nossa vontade e a nossa pressa de fazer tudo acontecer. E às vezes nessa pressa a gente acaba saindo um pouco da linha ou olhando só para um pedaço do negócio e deixando outras coisas de lado, tá? E é aí que entra a tal da consistência, tá? A consistência, para mim, ela precisa existir em 3 camadas, tá? A primeira camada é a camada da mensagem. Então a gente já falou como encontrar o nosso jeito e a gente já falou sobre construir uma narrativa autêntica, tá? Mas isso tudo não pode ser só um discurso e isso não pode acontecer em um único lugar, tá? Então não adianta você falar dessa forma nas redes sociais e não tá com toda essa mesma mensagem no seu site, por exemplo, tá? Então o nosso negócio ele tem vários pontos de contato e todos esses pontos de contato precisam confirmar e validar essa narrativa, tá? Então vou trazer aqui mais para a prática. Se você se comunica de uma maneira mais informal, você precisa ser consistente nisso quando alguém te manda uma mensagem, quando alguém te liga, quando você responde um e-mail, quando você vai resolver um problema que aconteceu com o seu produto e todos os possíveis pontos que você tem, tá? Vamos imaginar que você tem algumas pessoas que trabalham contigo no atendimento e essas pessoas, nesse caso, não podem, né, nesse caso aqui que a gente está falando de informalidade, elas não podem atender de olá senhor, vamos estar verificando o seu problema e em até 20 dias úteis a gente vai te dar uma resposta. Isso não pode acontecer porque isso não condiz com essa mensagem, nesse caso aqui, de informalidade que você comunica na sua narrativa, tá? 2 exemplos que eu gosto muito são da Nubank e da Off the Hype, que é uma papelaria, para quem não conhece, vale até depois procurar sobre ela. Eu não estou falando aqui sobre o jeito descolado, tá? Não estou falando que, nossa, eles têm um jeito descolado e é isso muito legal, né? Mas eu estou falando aqui que esse jeito descolado deles vai completamente de acordo com a marca, tá? A marca que eles têm. Então você precisa achar um jeito que seja de acordo com a sua marca, tá? Não estou falando para você fazer um modo descolado, tá? Só para a gente deixar esse aqui claro, tá? Então eles dois, né, essas 2 marcas têm uma comunicação mais jovem, uma comunicação mais informal. Isso se repete em absolutamente todos os pontos de contato. Então no site, nas redes sociais, no serviço de atendimento, em tudo. Até nos produtos, no caso da After Hype, isso se repete, né? Então os produtos eles são brincalhões, né? A capa dos cadernos, né, os cartões, todos eles levam essa mesma mensagem, então também para o ponto de contato de produto, tá? O que acontece com isso é que você vai solidificando uma imagem e a sua narrativa, né? Então aí entra, né, para mim, aí agora entra a segunda camada,
que é a camada de constância. Tá? Existe um conceito que ela é a base, é um conceito base do planejamento de mídia. Né? Então, quando você compra a mídia, essa é a base de pensamento, que é um conceito de alcance e frequência. Tá? Quando a gente fala em alcance, a gente fala em quantas pessoas a gente tem a possibilidade de impactar, né? E quando a gente fala em frequência, a gente fala na quantidade de vezes que você impacta uma pessoa, né? Na internet isso é bem mais notável até, né? Porque existem esses dados, mas isso até mesmo serve, né? Essa lógica serve para TV, serve para rádio e tudo mais, obviamente sempre em estimativas. O ponto-chave aqui dessa conta é que a gente entende e a gente aprende as coisas baseadas em repetição. Então, quanto mais você faz uma atividade, melhor você tende a ficar, certo? Então, por exemplo, quanto mais vezes você escuta uma música, mais fácil você saber ela inteira. Ou quanto mais vezes você faz abdominal, mais fácil vai ficar fazer esse abdominal. Então, nós somos seres que temos uma base bem intensa em repetição, uma base de aprendizado e de memorização muito intensa em repetição também, tá? Então, se você sempre vê uma marca contando a mesma narrativa, validando a mesma narrativa, vai ser muito mais fácil você, primeiro, entender a narrativa dessa marca e, outro, você conectar essa narrativa com aquela marca, né? Então, a hora que bate o olho em uma narrativa, você vai falar, isso aqui deve ser daquela marca, né? Então é muito mais fácil isso quando a gente tem um processo de repetição. Mas a gente não está falando aqui, né, até agora, sobre investir em mídia, tá? Mas essa lógica de frequência, ela é totalmente aplicável em vários pontos de contato. Então é preciso sempre estar presente com frequência, principalmente nas redes de comunicação da marca, né? E no contato com o cliente, por exemplo. Então, se você vende para um cliente e nunca mais aparece ali, se você não tem alguma frequência ali com ele, ele provavelmente vai esquecer da sua marca de alguma forma, tá bom? E aí entra a terceira camada, tá? Que é a camada da ação. E isso também precisa ser condizente com tudo que a gente está falando até agora. Tá? Então, continuando nesse mesmo exemplo, tá? Se você tem uma linguagem mais informal, esse é esse exemplo que a gente está usando, você precisa ter processos internos que sejam mais formais. Então, se eu falo com o Nubank para fazer alguma mudança ou para resolver algum problema e o processo é super burocrático, então, imagina, sei lá, eu preciso imprimir um documento, eu preciso preencher esse documento, eu preciso assinar esse documento, eu preciso enviar esse documento por correio, eu preciso esperar não sei o que lá. Isso aqui não tem consistência com o que a marca transparece, né? Aqui é ela agindo de uma forma diferente do que ela está falando. Lembra daquela matriz de autenticidade? É aqui ela indo para um caminho de ser uma farsa real ou uma real farsa. Tá bom? Isso daqui também impacta diretamente o que as pessoas entendem da marca, né? Então, quando tudo isso não é autêntico, né? Quando ele não tá ali naquela matriz no real, parece que é só papinho. A gente começa a perder a confiança nessa marca. E a gente, de novo, quer relações que a gente possa confiar. Então, uma coisa está sempre conectada com a outra, tá? E por isso que eu decidi falar tudo isso, mesmo que a gente já vem falando sobre esses pontos no decorrer de todos os módulos, eu quis trazer isso de uma maneira separada, porque você precisa dar uma real importância para isso, tá? Então você precisa olhar para essa sua narrativa e se questionar se ela está sendo validada em tudo que você fala, na quantidade de vezes que você aparece e em tudo que você faz, tá bom? Vamos lá, vou usar agora um outro exemplo mais próximo da gente aqui. O Hub, ele tem uma narrativa que é extremamente informal, mas é uma narrativa mais profunda, mais questionadora, né? Essa é a forma que o Hub conta a história. Então imagina você chegar aqui nesse curso e eu começar a dar algumas formulinhas para você. Né? Eu falo, só você fazer aí um post por dia, você faz também aí 15 stories, e você usa esses hacks aqui.
isso não estaria sendo condizente com a narrativa que existe no Hub. Isso não seria autêntico. O Hub ia começar a virar para você só um papinho, né? Então, enquanto eu estava desenvolvendo todo esse material, eu preciso sempre me questionar se eu estava validando a narrativa que é construída dentro do Hub, a narrativa autêntica do Hub. Então, isso aqui eu até quero expressar esse ponto aqui. Era para isso ser muito maior, era para isso ser muito mais complexo. Mas isso, de novo, não está lá dentro da narrativa do Hub. O Hub tem uma narrativa de, além, né, de ser informal, de questionadora, de simplicidade, de como simplificar as coisas, de como falar o que é essencial. Então eu enxuguei um monte de coisa que eu tinha planejado inicialmente, eu enxuguei só para aquela que fazia sentido, para não ficar floreando a história, para entregar o que precisava ser entregue, tá? Então, de novo, é um processo de validação da sua narrativa e de sempre se questionar sobre a narrativa, tá? E aí eu quero trazer isso aplicado às redes sociais, tá? A gente não falou muito sobre conteúdo diretamente até aqui, mas eu quero trazer esse tema agora, porque eu sei que as redes sociais, de novo, talvez seja o lugar onde todo mundo esteja e onde a grande maioria das pessoas está lá tentando fazer acontecer um negócio e tal. Então acho que faz sentido eu parar um pouquinho para olhar para isso, tá? Para mim, a rede social ela funciona como um quebra-cabeça, assim como todas as peças de consistência de uma marca, tá? Mas olhando especificamente para as redes sociais, eu vejo os 3 pontos que eu acabei de colocar como consistência, eu vejo exatamente a mesma coisa na rede social. Então imagina que todo post que você faz, todo story que você faz, todo contato que você tem com as pessoas, toda live que você faz, tudo que você faz lá dentro é uma pecinha de um quebra-cabeça, tá? Então a pessoa ela tá ali nas redes sociais e toda vez que ela se depara com algum conteúdo seu, é uma pedacinha de um quebra-cabeça que ela vai juntando para construir uma imagem, tá? A percepção dela, tá? Então ela vai construindo a percepção da sua marca com base nessas várias pecinhas de um quebra-cabeça que você, nesse caso de rede social, vai entregando para ela a partir do seu conteúdo, tá bom? E usando todas as ferramentas da rede social, tá? E aí, cada pecinha desse quebra-cabeça, em teoria, ele vai se encaixar com outra pecinha e tudo mais. Se você não tem consistência nessas pecinhas, né? Se você não acha consistência de mensagem, se você não tem uma consistência em relação à constância, né? E se você não tem uma consistência em relação à ação, que nesse caso aqui, né, eu coloco o lado visual de como a mensagem é entregue aqui, a pessoa não consegue montar um quebra-cabeça, né? Porque um quebra-cabeça real, um quebra-cabeça da vida normal, né? Eu tenho aqui um caderno. Então a gente tem aqui, fala, puta, tem esses desenhos aqui dessas lâmpadas, né? Então você olha isso daqui na caixa, você pega as pecinhas e você monta essas pecinhas para ficarem igual o desenho lá da caixa. Na rede social não tem essa caixa. Então você precisa facilitar para que as pessoas conectem essas peças e para que elas consigam enxergar uma imagem única, uma imagem completa, tá? Então aqui é muito importante na rede social você ter uma consistência na mensagem, você ter uma consistência na constância, e aqui eu não estou falando sobre postar todos os dias, eu não estou falando sobre quantidade, eu estou falando sobre periodicidade. Então se para você funciona postar a cada 2 dias, show! Se para você funciona a cada 3 dias, show! O importante é que você tenha uma constância para que as pessoas saibam que sempre tem coisa acontecendo ali, no ritmo que é possível, mas sempre tem coisa acontecendo ali. Então você vai sempre jogando alguma pecinha de quebra-cabeça ali para a pessoa juntando, tá? E outra coisa é o lado visual. Eu já falei isso algumas vezes no Hub, mas trazendo com um pouco mais de detalhe aqui, né? Eu acho isso super importante, mas o Hub, por exemplo, ele foi construído em branco e preto porque eu não queria tirar o foco do conteúdo e eu não queria perder tempo pensando em palheta, em coisas nesse sentido e construir essa linguagem desse jeito. Então ele tem uma consistência visual que provavelmente no momento que você
bate o olho num post ali com fundo branco, escrito em preto, mais ou menos na mesma fonte, e eu estou mudando essa fonte, e vocês provavelmente estão vendo esse processo, inclusive esse slide já está com a fonte nova, né, que eu tô fazendo essa transição, mas quando você bate o olho nisso, você provavelmente sabe que aquilo é um post do Hub, né? Então, o Hub eu acho que é um exemplo meio extremo, nesse sentido de consistência visual, mas é super importante que você realmente feche ali as suas opções, né, em pouquíssimas opções, e tente criar um vínculo sempre de uma com a outra, tá? Então, ou usa sempre a mesma fonte, ou usa sempre as mesmas cores, ou usa sempre os mesmos ícones. Então, entende como você faz isso para criar essa consistência visual, para que quando chega uma pecinha as pessoas saibam, essa pecinha aqui é do Hub, deixa eu colocar junto com as outras pecinhas e continuar construindo o meu quebra-cabeça, tá bom? Então, é isso daqui que eu queria falar para vocês em relação à consistência e redes sociais, tá? E depois da consistência vem o segundo ponto que eu quero falar aqui, que é a persistência, tá? Vamos imaginar, eu quero que você imagine uma equação no seguinte sentido. A consistência, ela é a ação, tá? Então, seja com a mensagem, com a frequência, com a execução, que a gente falou agora, e a persistência, ela é a camada de tempo nessa equação, tá bom? Então, imagina esses dois aspectos nessa equação de consistência e de persistência. Como assim, Yuri? Bom, a consistência, né, ela não é criada do dia para a noite. Então, ela é criada com a soma de uma série de pequenas ações consistentes no decorrer de um período mais longo de tempo, tá? É claro que os negócios, eles precisam ter resultado, mas não dá para cobrar ter um super resultado em pouquíssimo tempo. É preciso tempo para que as coisas aconteçam, tá? E eu acho que muitas vezes a gente ignora esse fator de tempo, né? A gente quer que as coisas deem certo do dia para a noite, a gente quer começar um projeto hoje e viver dele no mês que vem, porque você viu que alguém conseguiu e tudo mais. Eu não estou falando aqui que você não é capaz de fazer isso, tá? Mas o problema é que nesses casos, né, esses casos de explodir, eles são a exceção e não a regra, né? Então, se você coloca como base comparativa a exceção, você tem enormes chances de se frustrar e de matar esse projeto antes mesmo do fator tempo fazer a parte dele. Então, eu estou representando aqui com esse monte de cocôzinho, que é basicamente isso, né? Às vezes a gente fica tão frustrado com as coisas, né? E a gente mata esse projeto antes do momento que ele vai andar por conta própria e fazer sentido, tá? Então, tudo que eu estou falando nesse curso, ele tem uma intenção muito clara e um foco muito grande em te ajudar a construir um projeto e um negócio baseado no longo prazo, tá? Eu adoraria que você explodisse amanhã, que seu negócio fosse um sucesso absoluto depois de ter a visão de tudo que a gente falou, depois de aplicar tudo no seu plano. Mas o que realmente eu quero é ver o seu projeto, é ver o seu negócio de pé e rolando bem daqui 1 ano, daqui 2 anos, daqui 5 anos, tá? Eu quero que você tenha uma coisa que não só dure enquanto os hacks funcionam, sabe? Eu quero que você construa um marketing que vai te levar a crescer de uma forma saudável e de ter uma fonte de trabalho e de renda a médio e longo prazo. Essa é a minha intenção aqui, sabe? Eu não quero, de verdade, que você estoure agora, ganhe uma tonelada de dinheiro agora e amanhã não tenha mais como manter essa história, sabe? De verdade, esse é meu intuito. E eu acho que uma das maiores provas, né, falando disso, uma das maiores provas do impacto positivo do fator tempo na construção dos negócios, né, e até mesmo de riqueza, usando esse exemplo, é a Mega Sena. Quantos casos a gente vê e escuta por aí de pessoas que ganham uma tonelada de dinheiro e depois eles torram tudo e voltam a viver a vida que eles viviam antes de ter dinheiro, né? Por que isso acontece normalmente? Porque essas pessoas, elas não têm uma base de pensamento a médio e longo prazo. São pessoas que têm uma base de pensamento imediatista, né? Então tô cheio de grana,
pô, vou ter tudo que eu quero, vou torrar. Então, eu de verdade quero te provocar, e eu tenho te provocado aqui, propositalmente, para você pensar nesse sentido. Eu quero que daqui 1 ano, daqui 2 anos, a gente continue trocando ideia e você me fale de, nossa, tá rolando tudo bem e eu tô bem, sabe? Esse é meu plano, essa é a minha intenção com esse curso, tá? Então eu quero te lembrar de persistir no seu projeto de forma saudável, de persistir no seu negócio de forma saudável, tá? Tem uma analogia que eu gosto bastante, que é de uma fogueira, né? Então, eu costumo falar que a sua ideia de negócio, né, ela é a chama inicial de uma fogueira, tá? E aí, como você alimenta essa fogueira, né? Você vai colocando lenha. E eu quero que você imagine, né, que a lenha é o resultado que você tem. São aqueles pequenos resultados, aquelas pequenas conquistas que você tem. Cada pequena conquista é uma lenha, né? Então, o segredo para que essa fogueira dure não é você lotar ela de lenha, você botar tudo lá, né? O segredo é você ir controlando essa lenha. Você põe de pouquinho em pouquinho, você vai fazendo essa fogueira durar mais. Então, assim, de novo, entra no aspecto tempo e no aspecto de pequenos resultados. Então, todo pequeno resultado que você tem, você vai colocando ali, você vai aumentando sua confiança, você vai colocando ali para dar os próximos passos e essa fogueira dura mais. Porque quando a gente coloca toda a lenha, né, a gente cria uma puta fogueira, tipo fogueira de São João, aliás, saudades, festa junina. Uma coisa que parece incrível, né? Você fala, nossa, que fogueirão top aqui. Só que essa mesma força que a sua fogueira ganha também faz ela queimar a lenha mais rápido. Então, quanto maior o fogo, mais rápido a lenha vai embora, tá? Então, o segredo aqui é você administrar essa lenha e colocando de pouquinho em pouquinho, valorizando esse pouquinho em pouquinho para fazer com que a sua fogueira dure mais, tá? Então, se a gente for olhar aqui, né, vem a ação de pequenos resultados no longo do tempo. De novo, o fator tempo. A soma desses pequenos resultados, em algum momento, vai permitir que você tenha uma fogueira um pouco maior e que você consiga administrar essa fogueira maior porque você tem mais lenha entrando. Você não entra uma lenha de cada vez, você está começando a ter 10 lenhas de cada vez, a ter 20 lenhas de cada vez, tá bom? Esse módulo, ele é importante para mim, eu quis colocar ele aqui para você lembrar que não tem caminho fácil e que quando esse caminho fácil surgir, né, é importante você olhar para ele com cuidado, tá? O CEO da Asus, que é a empresa que eu trabalhava, ele sempre falava para a gente escolher o caminho mais difícil, né? No começo eu não entendia muito bem esse rolê, não entendia por que ele estava falando isso para mim, né? Mas depois eu comecei a entender a lógica por trás disso, né? O caminho fácil é sempre o caminho que todo mundo procura, né? E nem sempre é o melhor caminho. Então é o caminho que todo mundo tenta percorrer, mas nem sempre ele é o melhor, tá? Ele acaba sendo mais fácil porque tá todo mundo tentando percorrer e porque alguém já percorreu, alguém desbravou esse caminho e agora tem, imagina uma floresta, né? Alguém foi lá, já passou o facão, já abriu a estrada e aí tá mais fácil de você andar, tá? Agora, se você vai pelo caminho difícil, você tende a percorrer um caminho novo que as pessoas não percorreram ainda. E às vezes esse caminho pode até ser melhor, tá? Mas como ninguém percorreu esse caminho, ninguém sabe. Então, usando essa mesma comparação, essa mesma analogia, é você abrir no meio da floresta um caminho que às vezes ele corta o caminho do outro, mas que você só vai descobrir a hora que você tentar fazer isso lá, tá? Então, fica aqui esse pensamento sobre sempre tentar escolher o caminho difícil e entender essa frase dessa forma, tá? Então, resumindo, né, o que a gente falou nesse módulo aqui, seja consistente, se mantenha persistente, que com toda a base que a gente discutiu durante o Think,
eu tenho total confiança que você vai conseguir criar uma estrutura muito boa a médio e longo prazo, em que a gente vai poder, quem sabe, tomar um café daqui 1 ano, 2 anos e você me contar que deu tudo certo até lá, tá? E agora, então, é o que? Horinha da mão na massa, né? Esse é um pouco mais fácil, essa mão na massa está um pouco mais tranquila, mas basicamente eu quero que você avalie a consistência nos seus pontos de contato, tá? Então eu quero que você use esse modelinho que está aqui para download e que você preencha todos os possíveis pontos de contato da sua marca. Então aí no círculo central você coloca qual é a sua marca, né? E aí em volta você coloca todos os pontos de contato que você tem. Então você pode colocar, por exemplo, Instagram, Twitter, eu tenho um WhatsApp, eu tenho um site, eu tenho uma loja online, eu tenho uma página no Mercado Livre, eu tenho, vou imaginar que você é designer, sei lá, eu tenho uma página no Behance. Coloque aqui todos os possíveis pontos de contato. Eu coloquei aqui, né, nesse modelo 8 pontos de contato, mas se você tiver mais, coloca mais também. Usa aí o resto da página que está em branco para fazer isso. E aí depois que você colocar todos esses pontos de contato, eu quero que você avalie se você está passando, né, uma mensagem consistente, tá? Se você tem constância e se você está agindo de forma consistente em todos esses pontos de contato. Então, todos esses pontos de contato, eles validam a sua narrativa, né? Eles validam isso em forma de mensagem, em forma de ação, em forma de constância. Então, esse é o exercício que eu quero que você faça aqui. Esse é um exercício mais voltado para a sua marca, para o seu negócio, para o seu projeto. Então, aqui acho que você não precisa pensar, né, em outras marcas. A gente já está funilando aqui para o final, então eu quero que agora você se dedique um pouco mais sobre isso, para que você consiga encontrar a sua consistência em meio a esse mundo de informações e tudo mais, tá bom? Façam isso e a gente se vê no próximo, último e importantíssimo módulo.